Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Professor Humberto Brandão falando para vocês. E hoje, para a gente tratar do artigo 122 do Código Penal, estou me referindo ao crime de induzimento e instigação ao auxílio ao suicídio ou à automutilação. Lembrando sempre que a nossa proposta aqui é trazer o conteúdo da forma mais clara e objetiva possível para facilitar a vida do concurseiro, de quem está se preparando para provas e concursos, inclusive o OAB, para que essa jornada seja mais fácil, menos custosa, porque quem conhece a vida de concurseiro sabe o quão é difícil essa trajetória. Então, eu estou aqui para ajudar um pouquinho nessa jornada e seguir com vocês de mãos dadas até o topo. Tenho certeza que quem acreditar, tiver constância de propósito, não desistir, não parar pelo caminho, vai conseguir a tão sonhada aprovação. Aliás, pessoal, o que diferencia um servidor público de quem não é o servidor público, mas queria ser, é que o servidor público desistiu, não desistiu, ele seguiu até passar. Agora, existem aqueles que param no meio do caminho. Não deixe que isso aconteça. Se você tem um sonho, lute por ele e tenha consciência de que isso é um projeto de médio e longo prazo. E o fator tempo, ele é importantíssimo na equação do sucesso de quem está estudando para concurso. Saiba lidar com o tempo, saiba que esse projeto é de médio e longo prazo e que se você não desistir, tiver constância de propósito, você vai chegar lá. E é óbvio, é preciso estudar da maneira certa, tem que ter método de estudo. E junto com a constância de propósito, você vai conseguir o seu objetivo. Mas vamos ao que interessa, vamos tratar do artigo 122 do Código Penal. O que diz o artigo 122? Induzimento e instigação ao auxílio ao suicídio. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar a automutilação ou prestar auxílio material para que o faça. Reclusão de 6 meses a 2 anos. Gente, primeira coisa que é preciso entender é que a lei não está punindo o suicídio. A lei não pune o suicídio. Aliás, essa ideia de punir o suicídio é extremamente equivocada, porque se assim o fosse, a lei estaria reforçando a ideia de quem deseja se autoexterminar. O que a lei pune é a conduta de quem induz, de quem instiga e de quem presta auxílio material para que outrem pratique o suicídio. Aliás, normalmente na legislação, quem induz, quem instiga ou presta auxílio para que outrem cometa um crime é partícipe desse crime. Então, se de alguma forma a pessoa induz, instiga ou presta auxílio para que um terceiro cometa um homicídio, quem instigou, auxiliou, induziu, é partícipe do homicídio. Aqui no artigo 122, nós temos um tipo penal específico para quem pratica essas condutas acessórias. Quem pratica essas condutas acessórias em se tratando do suicídio é autor do crime do artigo 122 e não partícipe. Pois bem, dito isso, vamos entender agora quais são as condutas do artigo 122. Induzimento é o primeiro verbo. O que é induzir, pessoal? Induzir é fazer a ideia suicida ou de automutilação, é fazer surgir a ideia suicida ou de automutilação. A vítima não cogita eliminar a própria vida, mas é convencida pelo autor do delito. Trata-se de uma espécie de participação moral. Então, quando estamos tratando de induzimento, a vítima não está pensando em se matar, mas ela é induzida. O autor faz nascer na cabeça da vítima a ideia de se autoexterminar. Olha, sua vida não presta, para de mexer com médico, tomar remédio, acaba com isso logo de uma vez. Aí a vítima, olha, você sabe que você tem razão,
Você acha que essa pode ser a melhor solução? Já tentei um monte de médico, não adianta. Tomar remédio para mim só está piorando, está me dando problema de estômago. Eu acho que eu vou me matar mesmo. Então a vítima não cogitava, ela não tinha ideia de autoextermínio, mas, em razão da intervenção do autor, do induzimento do autor, ela pratica o ato. Agora, existe outra conduta, ou existem outras condutas ainda no artigo 122, além do induzimento. Vamos ver quais são elas. Instigação. Instigar, pessoal, é reforçar uma ideia de suicídio ou de automutilação pré-existente na vítima. Então, nós temos aqui uma espécie também de participação moral. Aqui, na instigação, a vítima já tem a ideia de se matar ou de se automutilar. Ela já cogita essa hipótese. E o que o autor faz? Ele vem e reforça essa ideia. Ele incentiva para que a vítima cometa o ato ou de autoextermínio ou de automutilação. E, por fim, a conduta de auxílio, também prevista no artigo 122, que é o autor prestar efetiva assistência material. Fala-se, portanto, em participação material, porque o agente facilita a execução do suicídio ou da automutilação, né? Ele fornece os meios necessários para tal fim, colocando-os à disposição do ofendido. É o caso, pessoal, por exemplo, do autor que empresta a arma para a vítima se matar. Ou indica o veneno, ou fornece o veneno para ela ingerir e se matar. Então, nesse caso, a gente fala em auxílio, tá? 3 condutas: instigação, induzimento e auxílio ao suicídio. Vamos a uma perguntinha para vocês. É possível a participação em suicídio? Gente, imagine que João instiga Pedro a instigar Paulo a se matar. João instiga Pedro a instigar Paulo a se matar. Pedro instiga Paulo e Paulo comete o suicídio. Como que fica a situação jurídica nesse fato? Neste caso, nós temos que Pedro é autor do delito de participação em suicídio e João é partícipe do crime de participação em suicídio. Ambos respondem pelo artigo 122, porém, um como partícipe e o outro como autor. Outra perguntinha na tela para vocês. Pedro deseja se matar, mas sente-se desencorajado de atirar em si mesmo. Como está convicto de sua vontade em tirar a própria vida, Pedro pede auxílio de João, solicitando que o amigo dispare a arma contra sua cabeça. João atende o pedido do amigo Pedro e dispara um tiro certeiro contra a cabeça de João, que vem a falecer. Pergunta: João comete o delito de participação em suicídio? Então, o que nós temos aqui? O indivíduo tem a ideia de se matar, de se autoexterminar, ele está convicto disso, mas falta-lhe coragem para executar o ato. Ele não tem coragem de disparar uma arma contra si, mas ele não tem dúvida, ele está convicto de que quer tirar a própria vida. E então, ele procura um amigo, relata a situação para um amigo, a sua situação desesperadora, e pede ajuda ao amigo. Pede para que o amigo dispare a arma contra a sua cabeça e assim extinga a sua vida. Neste caso, pessoal, o amigo ele não comete o artigo 122, e sim o artigo 121. Ele comete o homicídio. E por que ele comete o homicídio e não a participação em suicídio? Porque a participação em suicídio, o artigo 122, ele pressupõe a execução de atos acessórios. É uma cooperação secundária para a morte.
Se o autor intervém diretamente na causa da morte, se ele pratica atos executórios do homicídio, ele responde por homicídio e não pelo crime do artigo 122. Outra perguntinha para vocês na tela. Se o autor induz, instiga ou presta auxílio à vítima para que ela tire a própria vida ou se automutile, mas a vítima despreza a referida ideia e não tenta o autoextermínio ou a automutilação, haverá tentativa de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação? A questão aqui é o seguinte: o autor vai lá e instiga ou presta um auxílio material para que a vítima se automutile, para que a vítima pratique o suicídio. Imagine que o autor aqui, neste caso, ele empreste a arma para que a vítima se mate. Mas a vítima pensa melhor, reflete e decide não cometer o ato de autoextermínio ou de automutilação. A pergunta que se faz é: a pessoa que emprestou a arma ou a pessoa que induziu ou que instigou estaria cometendo o delito do artigo 122 ou estaria apenas cometendo tentativa de participação em suicídio, já que a vítima não chegou a tentar contra a própria vida? Estamos diante de um crime formal que se consuma com a mera instigação, com mero induzimento ou com mero auxílio, independentemente da vítima vir efetivamente a tentar contra a própria vida ou contra a integridade física. Então, para que o crime em estudo se consume, não é necessário que a vítima venha efetivamente a tentar contra a própria vida ou contra a própria integridade física. Basta que haja o induzimento, basta que haja instigação, basta que haja o auxílio. Agora, se a vítima tenta contra a própria vida, aí pode haver outras consequências, no caso dela sofrer lesão grave ou no caso de morte ou mutilação, podendo o autor aí responder pelas formas qualificadas do delito. Então, para fechar, para que fique claro, o crime do artigo 122 estará consumado independentemente da conduta da vítima, bastando a execução das condutas previstas no tipo penal: induzir, instigar ou auxiliar. O crime já está consumado. Bem, eu falei de qualificadoras. Vamos ver quais são estas qualificadoras previstas no artigo 122. Na tela comigo. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 129 do Código Penal, pena reclusão de 1 a 3 anos. Então, esta qualificadora, ela incidirá se o resultado da conduta da vítima gerar uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. E o que é lesão corporal de natureza grave ou gravíssima? Quem vai nos dizer é o artigo 129, parágrafo 1º e 2º, que trata do delito de lesão corporal e traz expressamente um elenco de lesões corporais de natureza grave no parágrafo 1º e gravíssima no parágrafo 2º. Então, se ocorrer algum daqueles resultados ali, teremos a qualificadora da lesão corporal grave ou gravíssima do artigo 122. Parágrafo 2º. Se o suicídio se consuma ou se a automutilação resulta morte, reclusão
de 2 a 6 anos. Então, o autor induz e a vítima pratica o ato contra si. A vítima pratica um ato de autoextermínio, de suicídio ou de automutilação. Em havendo a morte da vítima ou a efetiva mutilação, incide essa qualificadora do parágrafo 2º, que é reclusão de 2 a 6 anos. O delito do artigo 122 também prevê algumas hipóteses de causas de aumento de pena de majorantes. Vamos dar uma olhada nessas majorantes. Parágrafo 3º. A pena é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Então, o que está dizendo o parágrafo 3º aqui? Se o crime é praticado por um motivo egoístico, ou seja, de questões individuais, pessoais, torpe, um motivo abjeto, ignóbil, desprezível ou fútil, um motivo insignificante de pequena monta, a pena é duplicada. Também é duplicada, de acordo com o inciso 2 aqui, se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a sua capacidade de resistência. Então, sendo a vítima menor ou por algum motivo ela estiver com a sua capacidade de resistência diminuída, incide também essa majorante, duplicando a pena. Temos mais casos de majorantes aqui. O parágrafo 4º diz que a pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. A razão de ser é muito óbvia, né, gente? A capilaridade das redes sociais, a capilaridade da rede mundial de computadores, da internet, torna o ato de quem induz, de quem instiga, muito mais perigoso, potencialmente lesivo, porque vai alcançar um número muito maior de pessoas. E esta é a razão de se colocar essa majorante. Agora, o parágrafo 5º também diz o seguinte: aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. É óbvio que a pessoa com uma função de liderança também tem um poder maior de persuasão, de convencimento. E aí merece uma censura maior a conduta dessa pessoa que tem maior influência sobre outras pessoas, sobre vítimas potenciais. Ele responde, então, por uma pena maior, por uma majorante prevista no parágrafo 5º. Já o parágrafo 6º, ele diz que o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo, se o crime de que resulta o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129. Vamos lembrar que o parágrafo 1º é a qualificadora que fala da lesão corporal grave ou gravíssima. Então, em se tratando da forma qualificada do crime, em que a vítima tentou contra a sua própria vida ou integridade física, sofrendo lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, e se a vítima for menor de 14 anos ou pessoa que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, responderá pelas penas lá do parágrafo 2º do artigo 129 da lesão corporal, do crime de lesão corporal.
E, por fim, como causa majorante, temos a hipótese em que, se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio nos termos do artigo 121. Aqui parte-se do pressuposto de que a vítima não tem a condição de refletir, de tomar a decisão ao ser induzida, ao ser instigada ou ao receber um auxílio. Aqui ela não tem esse discernimento necessário, ela não tem essa capacidade cognitiva de fazer uma escolha, de optar pelo sim ou pelo não, de optar por escolher entre cometer ou não o ato contra si. E por isso, essa majorante do parágrafo, essa previsão do parágrafo 7º, que diz que a pessoa aí, neste caso, a vítima não tendo essa condição, a pessoa responde pelo crime do artigo 121 do Código Penal e não pelo delito do artigo 122. A falta de capacidade de tomada de decisão, de fazer um julgamento, faz com que o delito migre do 122 para o 121. Tem que ler esses artigos, tem que ler os parágrafos, porque nas provas, principalmente as provas objetivas, é muito comum trazer a descrição ipsilíteres do que está no Código Penal, sem mudar uma vírgula. Ou quando muda, coloca uma palavrinha inexistente ali para levar o candidato a erro. Agora, se o candidato está acostumado a fazer prova, a fazer questões, se ele está acostumado a ler a lei seca, ele fica familiarizado com os termos da lei e não cai nesse tipo de pegadinha. Fique atento. Pessoal, agora eu trago para vocês algumas questões curiosas a respeito desse delito do artigo 122. A primeira delas diz respeito à roleta russa. Acredito que todos vocês já tenham ouvido falar da roleta russa. Roleta russa acontece da seguinte maneira: os participantes de um jogo se reúnem com um revólver com capacidade para 6 projéteis e aí coloca no tambor deste revólver apenas um projétil. E os participantes da brincadeira, do jogo, aleatoriamente começam a disparar o gatilho, apertar o gatilho contra a própria cabeça, apostando na sorte, sem saber se o projétil está ou não pronto para o disparo. Então você tem uma chance ali de 6-1, né? Pois bem, se um dos participantes do jogo morre na brincadeira, os demais participantes responderão pelo delito do artigo 122, qualificado pela morte da vítima. Beleza? Tranquilo. Outra questão de destaque para vocês é o chamado pacto de morte, também conhecido como ambicídio. O que é o pacto de morte? É quando duas pessoas combinam a eliminação de suas vidas conjuntamente. E aí nós temos as seguintes soluções caso haja sobrevivente deste pacto. Se um dos participantes, considerando que houve sobrevivente, se um dos participantes praticou o ato executório do homicídio, ou seja, ele interveio diretamente nos atos executórios do homicídio, como, por exemplo, abrindo a torneira de gás, este agente que sobreviveu responde por homicídio. Agora, se o agente que sobreviveu não pratica ato executório do homicídio, quem abriu a torneira foi a vítima, a pessoa que morreu, aí sim o delito é de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio.
Agora, se ambos sobrevivem, o que praticou o ato executório do homicídio, ele abriu a torneira do gás, ele responde por tentativa de homicídio. E o outro, que não praticou o ato executório do homicídio, ele responde por induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Da forma simples ou qualificada, a depender do resultado. São questões doutrinárias colocadas à nossa disposição, mas que o estudo nos leva a ampliar o nosso raciocínio jurídico e, quando estivermos sendo provados, quando estivermos fazendo uma prova de concurso, as coisas tornam-se mais fáceis. A gente vai desenvolvendo o raciocínio jurídico através da leitura e do estudo metódico. Tudo tem que ter método, pessoal. Não esqueça disso. Para finalizar a nossa aula, eu sempre gosto de trazer uma questão para avaliar o conhecimento, para ratificar aquilo que foi estudado. Então, convido vocês para resolvermos juntos a seguinte questão. Banca Idecam, Polícia Civil do Ceará, prova de escrivão, ano 2021. Tassiana, com o objetivo de induzir Rogério a praticar suicídio, diz-lhe que os problemas pelos quais ele passa não têm solução e que apenas a morte daria o conforto necessário, entre outras afirmações. Efetivamente induzido pelas palavras de Tassiana, Rogério, com a intenção de suicidar-se, atira-se da janela de seu apartamento, localizado no terceiro andar de um prédio residencial. Ocorre que a queda de Rogério é amortecida pelo toldo do apartamento de baixo, bem como pela rede de proteção do edifício que estava passando por obras na fachada. Rogério sofre apenas lesões corporais de natureza leve. Nessa hipótese, assinale a alternativa correta. Tassiana responderá por tentativa de homicídio? Não responde por tentativa de homicídio porque ela executou atos acessórios. Ela não executou atos diretos causadores de homicídio. Ela apenas cometeu atos acessórios. Tassiana responde por tentativa de induzimento ou instigação ao suicídio? Não. E por que não é tentativa? Porque eu disse que o crime é formal, que se consuma com a mera instigação, com o mero induzimento ou com o mero auxílio, independentemente da vítima vir ou não atentar contra a sua vida ou contra a sua integridade física. Letra C. Tassiana responderá por lesão corporal dolosa, também não pelas mesmas razões explicadas na letra A. Ela não executou atos diretos do tipo penal de lesão corporal. Letra D. Tassiana responderá por induzimento ou instigação ao suicídio na modalidade consumada. Isso. Ela induziu, a vítima aceitou a ideia, tentou contra a própria vida, mas sofreu apenas lesões leves. Se a lesão sofrida for apenas leve, é o caput do artigo, responde pelo artigo 122 na forma simples. Agora, se foi lesão grave, gravíssima ou morte, aí temos a figura qualificada, que não foi o caso. Resposta certa, portanto, letra D. E letra E, Tassiana não responderá por crime algum. Então, gente, quando nós trazemos informações assim mais objetivas, não precisa de muita especulação, não precisa de viajar demais. Nós fizemos um estudo aqui do artigo 122, trazendo questões objetivas, trazendo o perfil de bancas, aquilo que as bancas cobram, aqueles temas que as bancas ficam orbitando nas provas em relação ao artigo 122. E com isso, que acabamos de estudar agora, mais a prática de exercícios e revisões periódicas, eu tenho certeza que vocês conseguirão fazer as provas dos concursos. Agora, repito, não desista no caminho. Siga adiante. Aconteça o que acontecer. Combinado? Vejo vocês nas próximas aulas. Grande abraço.